Considerada boa pagadora, Jacareí tem sua categoria de risco elevada e agora é nota A. Após uma novela que já se arrasta por 7 anos, as obras do anexo do Fórum no centro finalmente deverão ser retomadas. E ainda a JTU apresenta projeto para a readequação de linhas, o que deve melhorar a vida do cidadão jacareiense que depende de seus ônibus. Essas e outras informações você acompanha no Notícias de Jacareí, que está no ar a partir de agora. Olá! A classificação de risco de Jacareí, que é o que determina se uma pessoa física ou jurídica é boa ou má pagadora, foi elevada. E agora a cidade conta com a nota máxima, A. Esta foi uma das principais revelações feitas pelo diretor de finanças do município durante a audiência pública para apresentação das metas fiscais realizada no plenário da Câmara na quinta-feira, dia 22. Durante pouco mais de uma hora, o diretor de finanças do município de Jacareí, Reinaldo Priante Neto, apresentou aos vereadores que compõem a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara os números relativos ao exercício do terceiro quadrimestre de 2017. Além da melhora na classificação de risco, outra revelação foi a de que o município investiu nas áreas de saúde e educação mais do que o percentual exigido por lei. O evento teve transmissão direta da TV Câmara Jacareí, incluindo tradução simultânea em Libras. A Comissão de Orçamento e Finanças é composta pelos vereadores Dr. Rodrigo Salomão, que é o presidente, Abner de Madureira, o relator, e Paulinho do Esporte, membro. Presentes no plenário estavam ainda a presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, e os vereadores Valmir do Parque Meia Lua e Arildo Batista. A apresentação periódica das metas e resultados fiscais em audiência aberta, visando a transparência da administração pública, está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em termos gerais, os números apresentados satisfizeram as expectativas da comissão. Dessa exposição que foi feita hoje, qual é o destaque? Na verdade, o cumprimento das metas. A gente vê que tudo que foi orçado, foi estimado, eles chegaram bem perto na execução. Isso para a gente aí demanda nos transparece aí uma habilidade do governo em estar cumprindo aquilo que tinha sido planejado, determinado. Tanto que recentemente aí o Banco Central, o Tesouro Nacional, elevou a nota de Jacareí. Jacareí era a nota C como a cidade de São José dos Campos, como a cidade de Taubaté, e hoje é nota A. Ou seja, uma gestão transparente talvez seja a única cidade de nota A do Brasil. A gente está esperando sair o resultado de alguma cidade de outro estado, mas a gente tem essa expectativa. E com isso vai permitir, essa nota A conferida a gente pelo Tesouro Nacional, vai permitir com que a gente pleiteie mais empréstimos para que a gente consiga realizar as grandes obras que a cidade tanto precisa. Então, o que eu vejo como destaque em todos esses números apresentados é que no município de Jacareí nós temos a certeza de ter o controle do dinheiro público. Como vocês perceberam, nós tivemos a prudência referente aos gastos públicos, na qual vocês perceberam que os números foram menor do que o orçado, e tivemos a demanda de correr atrás de mais receitas, onde vocês perceberam que a arrecadação no ano de 2017, ela teve um aumento significativo em comparação ao seu orçamento. Então eu vejo como positivo que hoje mostra a crise, hoje em nível nacional, que todos os municípios e estados têm passado, que a gente tem visto nas mídias, e Jacareí, podemos dizer de alto bom tom, que nós somos classe A, na qual o CAPAG, que é um órgão que avalia a capacidade de pagamento dos municípios, nós somos A. Isso quer dizer que nós somos ótimos pagadores. Demonstra que nós temos a competência de estar se organizando financeiramente e orçamentariamente do que é arrecadado e do que é gasto. A gente viu que teve uma seriedade no uso do orçamento público, na distribuição das verbas, a preocupação com a economia, a preocupação, ainda mais que a gente viu aí que a prefeitura ela acarreta uma dívida muito pesada para o município, ela arca às vezes com a receita que não vem do governo federal, a receita que tem um atraso do governo do estado, ele acaba arcando com isso devido à atenção que temos que dar para o cidadão jacareiense. E a gente viu também que foi muito bem dividido o orçamento em 2017. A arrecadação foi um pouco maior do que se esperava, isso é bom.
e no final teve uma economia. Vê muita questão aí para ser melhorada também no que tange o social. Pelo que eu vi no orçamento, 20% foi muito usado, muito pouco usado no social. A gente espera que em 2018 amplie essas ações em programas e projetos para também minimizar a questão da violência e a questão da vulnerabilidade social do nosso município. Fundada em 1850, a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí completa 168 anos. E, para a comemoração da data, funcionários do hospital e representantes do poder público se reuniram em missa de ação de graças. Tamires Vicky. Foi no dia 23 de fevereiro de 1850 que a Santa Casa de Jacareí começou a ser construída, tempo em que a cidade ainda não somava 10.000 habitantes. Tudo começou com o médico português Moutinho dos Santos, que vivia no município, e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, instituição filantrópica responsável pela fundação do hospital. Desde então, já são 168 anos de história da construção, que ainda no século XIX foi erguida pelas mãos de escravos e até hoje é responsável pelo atendimento de toda a população da cidade. Para marcar a data, funcionários e autoridades municipais, como o prefeito Isaías Santana e vereadores, estiveram presentes na missa em ação de graças aos 168 anos, na capela do hospital. A presidente Lucimar Ponciano aproveitou o momento para ressaltar a responsabilidade do poder público em relação aos investimentos na Santa Casa. A gente vê que precisa unir essas forças para que todos os investimentos venham para a Santa Casa, porque ela atende a demanda da cidade inteira, até mesmo de quem tem convênio, independente de classe social, mas é uma instituição de porta de entrada para toda a população da cidade. A questão da saúde é muito séria, porque não é só atender também a pessoa sair daqui com diagnóstico, com medicação. Então o investimento é alto, mas a gente precisa ampliar o atendimento médico, ampliar as especialidades e também ampliar o atendimento cirúrgico. Por isso que a gente não pode ficar à mercê só dos hospitais regionais. Acho que aqui nós podemos fazer com que aqui realmente seja a referência de saúde da cidade de Jacareí. Durante a comemoração, ganharam destaque os anos de trabalho desenvolvidos no hospital, mas também o desafio incessante do melhor atendimento à população. Outro ponto importante foi a participação do cônsul-geral de Portugal no estado de São Paulo, Paulo Lopes Lourenço, que acompanha um pouco do trabalho desenvolvido nas Santas Casas do país e que, por isso, decidiu vir pela primeira vez à cidade. É um enorme prazer poder visitar mais uma Santa Casa cuja fundação e cujas origens estão associadas a Portugal. Fiz questão de estar aqui neste dia, que é um dia de celebração da fundação da Santa Casa, de Irmandade da Santa Casa de Jacareí. E a TV Câmara Jacareí acompanha desde o ano retrasado as negociações entre a Prefeitura da cidade e o Tribunal de Justiça de São Paulo para que as obras do prédio anexo ao fórum sejam retomadas. E um novo capítulo parece que está sendo escrito. No final do ano passado, o prefeito Isaías Santana assinou um convênio com o desembargador Paulo Dimas, presidente do TJ de São Paulo, para enfim voltar com essas obras paralisadas há 7 anos. Reportagem de Rodrigo Romero. Paralisadas desde 2010, as obras do prédio anexo ao Fórum de Jacareí podem ser retomadas ainda neste primeiro semestre. A Prefeitura da cidade assinou no fim do ano passado um convênio com o Tribunal de Justiça de São Paulo. No documento, ficou acordado que dos 12 milhões de reais necessários para se concluir a obra, 70% serão assumidos pelo Tribunal e 30% pela Prefeitura. A expectativa é que a obra tenha duração de 1 ano e meio. O tribunal ficará responsável pela licitação, contrato e projeto da execução. Para o prefeito Isaías Santana, será preciso dar um passo de cada vez. Pode ter certeza de que eu colaborarei, mas não é responsabilidade do município e não dependerá da prefeitura. Na verdade, tudo depende das iniciativas do Tribunal de Justiça. Mas há um consenso no Tribunal de Justiça que a obra do Fórum de Jacareí tem que ser prioridade e há um convencimento de que ela deve começar e ser terminada. Para vocês terem uma ideia, o primeiro pedido de ampliação do Fórum de Jacareí, o primeiro ofício, data de 1988, da nossa Constituição Federal.
E de lá para cá o fórum só veio crescendo, tinha 1, 2 varas, hoje ele tem 9 varas, mais 2 juízes auxiliares. Vários equipamentos do fórum funcionam literalmente puxadinhos no corredor, né, com divisórias de madeira, cartórios apertados. Nós não temos como colocar alguns equipamentos importantes, como sala de videoconferência, para evitar aquelas escoltas de preso, né, separação de testemunhas. Enfim, vai ser uma diferença muito grande e a população vai sentir para melhor essa diferença. A história da construção do anexo do Fórum virou uma novela. Iniciada no fim de 2008, sob responsabilidade da Prefeitura de Jacareí e do Governo do Estado de São Paulo, a partir de 2012, devido aos atrasos nas obras, previstas para terminarem naquele ano, passou a ser toda do Estado. Depois disso, praticamente não foi mais mexida e ficou abandonada. Parte das instalações tem umidade e infiltrações, além de rachaduras e materiais de construção largados ali. No fim de 2016, o presidente do TJ de São Paulo, Paulo Dimas, visitou as instalações e prometeu que elas seriam retomadas. Pelo que eu identifiquei, a Prefeitura iniciou a obra, fez a contrapartida, depois os recursos que foram escasseando, o Estado começou a ter dificuldades também para dar a sua parcela de contribuição, então paralisou a obra e uma pena, mas nós vamos agora, se Deus quiser, retomar essa obra e concluí-la, penso eu aí, talvez em 2 anos. Tanto para o diretor do Fórum como para o prefeito da cidade, todos só têm a ganhar e principalmente a população, com a volta e a finalização da obra e a entrega do chamado projeto executivo. O projeto executivo ele vai além do projeto arquitetônico, né? Não é simplesmente a parte estética. Ele prevê a parte técnica, construtiva mesmo, né? De forma que a empresa vai executar esse projeto ou eventualmente vai fazer só algum projeto complementar, como por exemplo elevadores. A previsão para esse projeto executivo ficar pronto é agora meados de abril de 2018. Então, o Tribunal de Justiça vai fiscalizar, ele vai fazer a licitação, vai contratar a empresa, ele vai ser responsável pela contratação, pela licitação e pela gestão desse contrato. E o município repassará recursos à medida em que o cronograma financeiro for fixado entre a empresa vencedora da licitação e o Tribunal de Justiça. São 4 varas fazendo audiência, às vezes simultaneamente. Misturam-se testemunhas de um lado, de outro, criminais, cíveis, de família, criança, advogado, num corredor apertado, quente quando é calor. Então, essa parte do conforto da população vai melhorar bastante. O município paga bastante aluguel de imóveis para o Estado. Com isso, alguns órgãos estaduais podem ser adaptados, podem ser alocados ou no novo prédio ou no antigo prédio e a gente poderá ter também redução de despesa que o município banca para o Estado ter serviços de justiça. No próximo bloco, Secretaria de Mobilidade Urbana e JTU preparam otimização das linhas de ônibus da cidade. Voltamos já.